Se você já assistiu esse vídeo aqui, que por sinal é o vídeo mais assistido aqui do canal, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Bom, nesse vídeo eu mostro para vocês um aplicativo que te permite traduzir conversas em tempo real e conversar em qualquer língua possível do mundo. E a má notícia é que ele parou de funcionar. Na verdade não é nem que ele parou de funcionar, mas é que agora ele tem alguns frescuras para funcionar. Vou falar mais daqui a pouco. Mas a boa notícia é que eu trouxe uma alternativa que para quem é usuário de Apple já vem instalado no seu telefone e para quem é usuário de Android você pode baixar de graça também. Então, primeiramente, puxa a vinheta. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou fotógrafo, videomaker e youtuber e nesse canal aqui eu falo sobre as minhas viagens, dou dicas e falo tudo que você precisa pra você viajar melhor. E acontece que o vídeo que é mais visualizado no meu canal, no momento da gravação desse vídeo ele tava com mais ou menos 2.800 visualizações, não sei se já aumentou mais ou não, mas acontece que o aplicativo que eu recomendei na época, que era o Hostelworld, ele não tá funcionando mais tão bem, porque agora ele tem algumas regrinhas pra você poder utilizar a tradução simultânea deles. O vídeo vai estar aqui na descrição, quem quiser ver, e também eu vou deixar lá no vídeo um link para esse vídeo agora, porque agora esse vídeo aqui que vai ser o correto, né? Antigamente o app do Hostelworld, ele tinha aqui na área aqui embaixo aqui no menu, uma boquinha. Essa boquinha basicamente era um chat que abria que você poderia conversar com qualquer pessoa na língua que você quisesse, e a pessoa tinha uma tradução na hora, tradução em voz e tradução em texto. Então se você chegasse num lugar que você não falasse inglês, você conseguia conversar com a pessoa com o seu celular. E acontece que não tem mais como fazer isso, porque o Hostelworld limitou esse chat. Como vocês estão vendo aqui na foto, tá escrito aqui, ó, chat com os visitantes, reserve para desbloquear. O que isso significa? Significa que para você poder utilizar essa função deles, que por sinal é muito boa, ela não é ruim, você precisa primeiro reservar um hostel. Então vamos supor que você reservou um hostel nos Estados Unidos, você é brasileiro. E aí se você reservou esse hostel, esse chat vai te permitir que você fale em inglês com a pessoa, porque se você está indo para os Estados Unidos, você precisa saber falar inglês teoricamente. Então ficou um pouco pior, eu entendo o apelo deles porque era um aplicativo muito bom e estava de graça e tudo mais. E agora eles fizeram aqui um chat que só funciona para quem realmente consome o serviço deles, que é de reserva de hostel. E aqui tem até a informação embaixo, ó, o chat abre 14 dias antes da sua viagem. Conecte com os futuros companheiros de viagem. Então basicamente, se eu fiz uma reserva para o dia 20 de setembro, só vai abrir o chat para mim no dia 6 de setembro. Então antes disso eu não consigo ver, mas aí a partir do dia 6 eu consigo, que aí se eu quiser já conversar com alguém que vai viajar também, se quiser conversar, enfim, onde quer que seja, no aeroporto, enfim. Tudo isso aí o chat vai estar disponível. Então assim, ficou pior. Agora só funciona realmente para quem vai viajar e quem fez a reserva pela Hostelworld e tudo mais. Mas como eu disse, eu entendo por que eles fizeram isso, né? Eles fizeram porque eles precisam valorizar o próprio serviço. Enfim, acontece. Tudo que é bom e de graça, uma hora para de ser pelo menos um deles, né? Ou para de ser de graça ou para de ser bom. Esse aí, infelizmente, parou de ser de graça. Mas não precisa se preocupar porque é óbvio que eu não ia deixar meus parceirinhos na mão. Eu trouxe para vocês alternativas. E uma alternativa para quem é usuário de iOS, que é o iPhone, e uma alternativa para quem é usuário de Android. E ambos fazem a mesma coisa que essa função do Hostelworld fazia, que é permitir que você traduza uma conversa em tempo real com qualquer pessoa que você quiser. E eu já estou aqui com os dois aplicativos, o Traduzir, que é nativo da Apple, e o Translator, que é um programa que você pode baixar tanto para iPhone quanto para Android. Vamos primeiro no Traduzir aqui, porque ele é o nativo da Apple e meu celular é da Apple, então tá aqui todas as opções. Primeiramente você tem aí a opção básica que você pode fazer uma tradução de uma palavra. Se você clicar aqui em cima, você primeiro vai selecionar a língua que você está colocando a palavra, né? Por exemplo, inglês, Estados Unidos. Depois você vai colocar aqui em português, que é a língua que você quer traduzir. Então se eu colocar aqui, por exemplo, a palavra car e colocar um go, eles vão traduzir para carro, porque car significa carro, enfim. Ele também permite que eu entre um texto aqui por voz. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, car. E ele também vai traduzir como carro. Funciona muito bem, é um aplicativo de tradução, como vocês já viram em números e tudo mais. Só que as partes boas desse aplicativo, primeiramente, é a câmera, que eu não vou clicar, senão ele vai mostrar aqui minha câmera toda desarrumada. Mas basicamente você pode apontar a sua câmera para qualquer texto e fazer a tradução desse texto só com a câmera do seu celular. E a outra opção que você tem aqui, que é a opção que a gente mais interessa, é a terceira opção, que é a conversa. Se eu for nessa primeira opção que nós temos
temos aqui no canto inferior, que são um negocinho com 2 quadradinhos, enfim, eu vou deixar uma seta que é mais fácil, né? Se eu clicar nisso, a gente vai abrir a opção lado a lado ou face a face. O que é mais legal para mim é o face a face, que é a mesma interface que a gente tinha no aplicativo do Hostel World. Como vocês podem ver, nós temos aqui metade da tela virada para mim e metade da tela virada para outra pessoa. E aqui, como é o exemplo que eu já estava simulando lá no começo, é como se eu fosse um falante de inglês, está escrito aqui em cima, e a outra pessoa fosse uma falante de português. Então assim, nós conseguimos conversar, porque agora eu posso virar para a pessoa e eu posso falar. Eu vou clicar no meu microfone, que é o microfone que está aqui embaixo. Eu vou falar para ela, como eu sou falante inglês, eu vou falar inglês. Aí o celular vai traduzir em português para a pessoa, que é falante português. Ele vai clicar no microfone dele, que é o microfone que está aqui em cima, vai falar em português e vai traduzir em inglês para mim. Então vamos supor, fazer uma simulação aqui, que eu sou um recepcionista de um hotel. E aí chegou a pessoa para mim, chegou falando, ah, não fala inglês, beleza? Eu falei, não, beleza. Então, lembrando que eu falo inglês, tá? Eu vou virar para a pessoa e vou falar o seguinte: Hello, sir. How may I help you? Enfim, mas apareceu aqui em inglês pra mim o que eu falei, que foi olá senhor, como eu posso te ajudar? E já apareceu lá em português pra pessoa. Vocês viram ali, apareceu em português, a pessoa entendeu o que eu falei sem ela nem falar inglês. E aí agora a pessoa, eu vou virar meu celular ao contrário, ela vai responder em português e vai traduzir em inglês pra pessoa. Eu tenho uma reserva neste hotel. Estão vendo só como é que funciona? Como é simples? Se eu tiver de frente a frente com uma pessoa que fala uma língua que eu não conheço, é só eu posicionar o celular aqui e nós dois conseguimos conversar assim, sem qualquer problema. E aí nessa tela eu posso mudar. Aqui em cima, ó, tá em inglês, Estados Unidos para português, eu posso mudar para o que eu quiser. Tem aqui diversas línguas, ó, alemão, árabe, enfim, aqui estão as principais línguas. Mas se a gente clicar aqui, ó, tem todos os idiomas. A gente tem árabe, holandês, coreano, espanhol, todos os principais idiomas. E se a gente clicar aqui em gerenciar idiomas, ele permite até que a gente baixe um idioma, que é nessa setinha que a gente tem aqui no canto direito. O que é baixar o idioma? Que é basicamente você vai baixar para você não precisar de internet. Então, ó, se eu sei que eu vou para os Estados Unidos, eu vou falar inglês, eu vou vir aqui, eu vou baixar inglês dos Estados Unidos. E agora, mesmo se eu tivesse a internet, eu consigo falar com a pessoa porque eu fiz o download do inglês dos Estados Unidos. Claro que isso aqui vai exigir que seu celular tenha muito espaço, né, se você quiser baixar várias línguas. Mas claro que também você pode baixar uma língua e depois que você terminar a sua viagem, você cancelar o download e liberar o espaço novamente no seu celular. Então, vendo como é simples e é um aplicativo gratuito e que já vem instalado no iPhone, mas agora, para quem não tem iPhone, nós temos a opção que é esse Translator, que é um aplicativo verdinho aqui, que é basicamente a mesma coisa. Quando você abre o aplicativo, ele vai abrir nessa tela e novamente você tem todas as funções. Esse aplicativo aqui, ele funciona por meio de ícones. Você tem o ícone do microfone, que é onde você fala para traduzir alguma coisa rapidinho. Você tem aí na sua esquerda o teclado, que é para você digitar uma palavra. Você tem embaixo a câmera, que é para você fotografar uma palavra e fazer a tradução dela. E você tem na sua direita duas pessoas conversando, que é, adivinhem só, uma conversa, tradução simultânea. Então é a mesma coisa, esse aplicativo ele é gratuito, você pode baixar ele agora no seu Android ou no seu iPhone também, e ele vai funcionar do mesmo jeito que eu já expliquei para vocês. Vamos fazer aqui um teste? Ó, eu fui no microfone e tá falando aqui, tap mic to start. Então, se eu tenho que clicar no microfone para começar. Primeiramente, eu tenho que selecionar a língua, né? A primeira língua em inglês é onde eu vou colocar a língua, onde eu vou falar. E a segunda aqui que tá em alemão, eu vou mudar para português, que é onde eu vou traduzir. Então, olha até como esse translator tem muito mais línguas, né? E é importante falar, olhem só a diferença de ícones que tem aqui das línguas. As línguas mais comuns, digamos assim, como espanhol, inglês, você tem a opção de conversar e a opção de baixar. Estão vendo aí? Ó, tem a pessoa conversando e a nuvenzinha para você baixar. Porque são línguas mais importantes, maiores, digamos assim. Vocês entenderam? E uma linguagem como, por exemplo, aqui, ó, o georgiano, que... Desculpa, gente, mas não é tanta gente que fala assim. Já ele não tem a opção de você fazer a conversa da tradução simultânea porque é uma língua mais desconhecida. Então esse aplicativo não permite que você faça. Mas todas as principais línguas que você tiver, você tem. Tem até, por exemplo, um dinamarquês, que também não é uma língua tão requisitada assim, mas tem a opção aqui. Olha só que legal. Então eu vou colocar aqui para traduzir para o português, né? Porque é onde a gente sabe falar. Português Brasil. Vamos fazer a mesma coisa. Já traduziu para cá, viu só? E se a gente voltar aqui, por exemplo, no teclado, é de escrever. Car, detectou no inglês. A gente coloca aqui Português Brasil para traduzir. Significa carro. Já apareceu a tradução. E se a gente for agora na conversa, esse aplicativo ele tem uma diferencinha que é o seguinte. Você pode iniciar a conversa, que é a opção que está aqui embaixo. E você vai iniciar. Tá pedindo para colocar seu nome. Eu coloquei meu nome é Henrique, né? E meu idioma português Brasil e vai dar um entrar. E aí tem uma pequena diferença que agora eu tenho que passar esse código
para outra pessoa que está conversando comigo. Então o translator já faz automaticamente. Nesse aqui eu preciso passar esse código para a pessoa e a pessoa precisa ter o aplicativo do translator instalado também. Mas mesmo assim é super fácil de fazer. Ou então eu posso sair aqui e aí se a pessoa já tiver gerado uma sala com o código dela, eu posso vir aqui em cima, ingressar na conversa e aí eu pego o código dela. Tem aqui até uma câmerazinha caso eu queira fotografar o QR Code que apareceu agora há pouco. E dessa forma também nós vamos conseguir abrir uma conversa que é igualzinha a do translator, que é igualzinha a do Hostelworld, que você vai ter lá a tela dividida e vai fazer com o microfone ou escrevendo tudo mais, tudo do mesmo jeito. Estão vendo como é fácil, como é simples, como é legal e como é gratuito? Então é isso aí, gente. Infelizmente o Hostelworld ele não funciona mais, mas se você for um usuário de Apple, saiba que você já está garantido com o aplicativo nativo do celular. E se você for um usuário de Android, você tem esse aplicativo Translator que funciona muito bem. Inclusive, se você for um usuário de iOS da Apple, eu recomendo que você baixe o Translator também, porque como a gente viu, eles têm mais opções de linguagens do que o Translator da Apple. Então, assim, recomendo que se você for usuário da Apple como eu, você tenha os dois. Se você for usuário de Android, você tem apenas o Translator. Ele já tem aí muito mais linguagens, também vai funcionar muito bem. E se vocês gostarem, como sempre, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam. Essa informação aqui é muito boa, na moral, vale uma inscrição, né? Tô querendo chegar em 1000 inscritos para poder monetizar meu canal, me ajuda aí. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se isso ajudou para vocês, deixem um like aí. Se tiverem qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários também que eu respondo. E confiram mais vídeos do canal que eu falo muito sobre as minhas viagens, beleza? Então nesse vídeo eu fico por aqui. Um abraço a todos e tchau!